Bom dia a todas. Nós estamos agora com 5 participantes, além das nossas palestrantes. Então, bom dia, Naila. Então, em benefício do tempo, eu vou começando agora uma fala mais introdutória, enquanto o pessoal vai entrando. Então, todas muito bem-vindas à nossa sessão de perguntas e respostas sobre mestrados internacionais, promovida pela Women Inside Trade. Eu sou a Nathalie Tiba, eu sou uma das diretoras da WIT e hoje eu vou estar com vocês como moderadora. Essa é uma sessão aberta também para não associadas, então eu aproveito para dar boas-vindas especiais para quem está conhecendo a WIT pela primeira vez. A WIT é uma rede de mulheres que atua com comércio internacional no Brasil e no mundo, e nosso objetivo é criar conexões, apoiar o crescimento profissional e promover mais visibilidade para as nossas associadas e para as mulheres na área em geral. Hoje a gente vai ouvir 3 WITs que fizeram seus mestrados na Europa e nos Estados Unidos e que toparam compartilhar com a gente um pouquinho das suas experiências, e incluindo como foi o processo de candidatura, quais foram os desafios da adaptação acadêmica e cultural, e claro, assim, com muitas dicas práticas para quem está pensando e quem está começando a se planejar. Por uma coincidência, todas as nossas convidadas cursaram LLMs, né, ou mestrados voltados para o direito internacional econômico. Então, vocês vão ter uma boa noção de como essa área é abordada também em diferentes países. Mas acredito também que muitas das dicas, muitas das experiências que vão ser compartilhadas pelas palestrantes podem também ser transferidas para outras áreas. Essa nossa sessão está sendo gravada, depois vai estar disponível nos nossos canais da WIT. Então, fiquem também tranquilas se quiserem rever ou compartilhar depois. Enquanto a gente aguarda um pouquinho todo mundo entrar, eu vou lançar aqui no chat 3 perguntas rápidas para a gente conhecer um pouco melhor o perfil de vocês. Então, vocês podem ir respondendo aqui no chat agora ou ao longo da nossa sessão. E assim, como uma sessão de perguntas e respostas, fiquem bem à vontade para interagir conosco. O que a gente está propondo como dinâmica é: cada uma das nossas convidadas vão ter agora 5 minutos para falar um pouquinho das suas experiências. Enquanto isso, vocês podem ir mandando perguntas pelo chat. Eu vou acompanhando, vou anotando. No final, eu vou trazer essas perguntas para as nossas convidadas. E depois a gente também abre o microfone por uns 10, 15 minutos para vocês interagirem e poderem se apresentar e fazer as perguntas diretamente para as nossas convidadas. Então, não sei se vocês estão vendo as perguntas que eu coloquei aqui no poll. Legal, já estou vendo que já tem gente respondendo aqui. Principalmente o pessoal querendo, até agora, iniciar em 2026, 2027. Ou seja, o pessoal já está começando mesmo o processo das applications, direito RI. Bacana. A Natália, além dos Estados Unidos ou Canadá. Dessa vez a gente não chamou ninguém, não conseguiu a tempo, né, alguém do Canadá, mas sei também que tem muitas associadas da WIT que fizeram suas pós-graduações e, enfim, até gente que agora atua no Canadá na nossa rede. Bom, continuem respondendo, por favor, aqui, interagindo com a gente. E eu vou passar, então, a fala para Carol Sayegh. A Carol cursou o LLM, na International Business and Economic Law, na Georgetown University. Então, eu tive o prazer aqui de estar mais uma temporada junto com a Carol aqui em Washington, eu também fico baseada na cidade. Então, Carol, the floor is yours.
Bom dia, pessoal. Obrigada, Nath, pelo convite. Bom, acho que super legal que tá todo mundo nesse momento de preparação pro LLM. Eu vou chamar de LLM, mas enfim, eu sei que em outros países talvez tenham outros nomes, não sei. Tô falando meio contexto americano, mas bem-vindas. Acho que é uma fase, a fase de preparação é uma fase estressante, pelo menos para mim, eu descreveria em geral foi estressante. Mas também é uma fase que cria uma empolgação, né? Você começa a receber vários links das faculdades e eventos e conhecendo as pessoas e pensando em todas as possibilidades. Então, eu acho que é um momento super legal. Falando um pouco em geral sobre o meu processo e aí também já deixando algumas mensagens para quem está passando por isso agora. Eu decidi começar a aplicar, era mais ou menos julho, e eu queria começar no outro ano, no fall. E o que me deu mais trabalho, eu acho que foi coletar os documentos. Então, pessoalmente, eu tinha me formado na GV, em São Paulo, e eu tinha um mestrado já da USP. E aí eu precisava, por exemplo, de histórico escolar, você precisa das traduções juramentadas, precisa fazer o TOEFL, ou IELTS. Aí, enfim, eu fiz TOEFL porque eu já conhecia a prova e para mim foi mais fácil. Mas assim, acho que tem um cronograma de preparação de documentos e essa parte mais burocrática que vale a pena começar antes. E aí a minha dica, que foi uma dica que me deram que eu achei que valeu muito a pena, é: se você tem a pretensão de se qualificar como advogada em um outro país, para mim foi Estados Unidos, geralmente você também precisa mandar esses documentos para essa outra associação, para o bar, né? E aí vale a pena, já que você já está fazendo tudo isso para aplicar para o LLM, você já faz também para o futuro e deixa meio que um envelope ali já pronto para mandar quando você for aplicar para a prova. Quando eu fui aplicar, eu sabia que eu queria Estados Unidos. Muito pelo que eu queria fazer depois do mestrado. Eu tinha a intenção de trabalhar um período nos Estados Unidos. Eu queria experimentar o mercado de direito internacional aqui, que é um mercado gigantesco. É, e aí foi basicamente, eu não cheguei a aplicar para a Europa, apesar de achar que vale muito a pena, especialmente financeiramente. Estados Unidos é muito, muito caro. E aí eu basicamente comecei a mapear as opções de faculdades que tinham matérias interessantes para o que eu queria fazer. Eu olhei muito também professores, pensando já em networking, em conversar com o professor, em portas que esses professores podem abrir. É, e aí eu acabei escolhendo Georgetown. Eu apliquei para Georgetown, Columbia, NYU e Harvard. Não passei em Harvard, passei nas outras três. É, e aí, um outro critério que para mim foi muito relevante foi bolsa. A gente vai falar mais sobre isso, eu acho que não precisa entrar no detalhe ainda, mas é uma dica também. As faculdades têm várias bolsas próprias e vale a pena entrar no site quando você fizer uma shortlist, realmente pesquisar quais são as opções, porque no meu caso, a minha bolsa foi uma bolsa específica para quem tinha feito uma competição que eu tinha participado e era mais da metade da tuition, então para mim foi muito significativo. Mas acho que como introdução, não sei se isso é suficiente, não. Você quer que eu toque algum outro ponto? Fica à vontade, Carol. Tem mais uns 2 minutinhos para você tocar em quaisquer pontos que você quiser. Eu tô dentro do tempo ainda, ótimo. Bom, vou falar um pouco então de application para Estados Unidos, porque é meio confuso. Quem tiver interesse em aplicar para Estados Unidos precisa se cadastrar no LSAC, é um sistema específico das faculdades daqui. E aí, bem overview por enquanto, mas aproveitando que ainda tenho tempo, você tem três taxas, que é uma coisa que, assim, o site ele não explica muito bem e você aprende muito perguntando para outras pessoas que já fizeram. Então, e pelo menos foi assim que eu consegui, mandar todas as minhas applications. Tem três taxas lá no site, você paga cada uma das taxas, elas têm propósitos diferentes. Então, o LSAC, ele vai reunir toda a sua documentação, ele vai avaliar, ele vai validar, né, a sua nota do TOEFL e ele vai fazer aí o encaminhamento de todos os documentos para cada uma das faculdades que você for aplicar.
Isso facilita muito, porque significa que você não precisa mandar, por exemplo, 10 envelopes de documentos se você for aplicar para 10 faculdades diferentes. Você vai mandar um envelope para o LSEC, eles vão validar e vão encaminhar para quem para a faculdade que você aplicar. Então, isso acho que já uma coisa importante. Tô vendo aqui que já tem uma pergunta: quantos pontos na prova do TOEFL? Varia de faculdade para faculdade. Eu acho que a nota mínima, em geral, fica entre 90 e 100. E algumas faculdades com competição mais acirrada, então, por exemplo, Harvard, geralmente, se você tem uma nota acima de 110, é mais provável, pelo que, assim, os mentores, o pessoal que orienta, né? Pelo que eles falam, 110 é mais provável. Às vezes, TOEFL pode ajudar também a fazer um quadro geral sobre você como candidato, que pode facilitar conseguir bolsa. No meu caso, Georgetown, se eu não me engano, o mínimo era 100. Mas vale olhar também quando você fizer uma shortlist das faculdades, porque é muita informação. Eu tentaria começar por local, você moraria naquele lugar ou não, porque isso é uma parte importante. Matérias, professores, pessoas que estão por lá. E aí, depois que você fizer gostei muito de tal perfil da faculdade, vale olhar também, por exemplo, quantos alunos tem na classe, é uma classe grande, uma classe pequena, se isso é um critério que para você interfere no seu dia a dia, em como você vai lidar com as pessoas. E aí você faz a lista de requisitos por faculdade. Sugeriria começar com umas 5, porque é bastante coisa, e enfim, mas essa é a minha sugestão geral. Obrigada, Carol, por essa fala mais introdutória. A gente pode passar então para Marília Borges, que fez o LLM em International and European Law na University of Amsterdam, nos Países Baixos. Olá, bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando aí um pouco da minha trajetória aqui em Amsterdã, um pouco do mestrado e animando vocês também para as applications aí que estão chegando. Eu fiz o meu mestrado, até estou me achando um pouco velha, em 2019. Já há quase 5 anos que eu terminei o meu mestrado, então, assim, algumas coisas podem ter mudado desde então. Até fiz uma pesquisa, acho que não mudou muita coisa, mas, enfim. Assim como a Carol comentou, né, acho que os procedimentos necessários, assim, os principais, né, você ter os documentos em ordem. Eu lembro que para a Universidade de Amsterdã foi foi bem tranquilo, assim, a application. Eu lembro que era também, né, óbvio, assim, sempre vai ter o teste de inglês, né, o IELTS ou TOEFL. Eu, no meu caso, eu escolhi o IELTS. E tem as diferenças, né, assim, o IELTS é mais inglês britânico, o TOEFL o inglês mais americano, aí vai do que você prefere, né. A motivation letter, o currículo, e também todos os documentos, né, que a Carol comentou também, que eram as notas, o histórico escolar, o histórico da universidade, o diploma da universidade, das universidades. Talvez você fez outras, né? Não só a graduação, mas todos que você tiver, então ajudam no processo. Com tradução juramentada, então tem essa preparação antes, né, de coletar esses documentos. Eu comecei o meu procedimento, eu acho que eu apliquei foi em janeiro, fevereiro, algo assim, para também começar em fall aqui, né, quase fall, em setembro. A maioria dos cursos, pelo que eu vi, começam em setembro. É raro você ver um que começa, por exemplo, em fevereiro. Então, assim, a preparação seria para a Europa, eu diria assim, entre começar a olhar já, aplicar em fevereiro, máximo janeiro, porque acho que o meu resultado saiu em maio para a Universidade de Amsterdã. Na época, porque, né, eu escolhi a Universidade de Amsterdã, eu não apliquei para tantas universidades, eu já tinha muito certo na minha cabeça, assim, o que eu queria fazer, onde eu queria morar. Assim, eu já sabia que eu queria Europa. Eu não queria Estados Unidos de jeito nenhum, porque eu já tinha morado aqui na Europa antes, eu tinha morado em Portugal, Londres, e eu
amei, me identifiquei muito com o estilo de vida europeu. Então, esse era o meu foco. E aí depois comecei a pesquisar quais eram os mestrados que eu também queria me aprofundar mais na área de comércio internacional. Quais eram os mestrados que ofereciam as matérias que iam me proporcionar essa possibilidade de aprofundar nas matérias que eu queria de comércio. E eu lembro que na época eu tinha visto em Londres, não lembro exatamente qual universidade, em Genebra, né? Agora me fugiu o nome. Graduate. Graduate Institute. E aqui em Amsterdã. E assim, por também motivos financeiros, eu falei, bom, para mim era mais fácil, pelo custo de vida e tudo, Amsterdã, os Países Baixos, e também a oportunidade de iniciar uma carreira aqui após o término dos estudos. Porque os outros países, para mim, acho que eu não tenho passaporte europeu, agora tenho, virei holandesa recentemente, mas assim, não tinha na época, então eu já também tinha muita certeza que eu não queria voltar para o Brasil, eu queria ficar aqui, fazer minha carreira aqui, então por esse motivo eu decidi vir para os Países Baixos. E acho que é isso. O que mais? Outro tema que eu posso tocar aqui. A gente pode aprofundar um pouco mais também na cultura da universidade, né, se for o caso agora. Mas eu gosto muito aqui da Holanda e eu acho que eu já conhecia antes de me mudar para cá que as pessoas são muito, no geral, muito simpáticas, são muito livres, e isso se traduz também na sala de aula, que todo mundo tem muita liberdade para poder expressar, para poder perguntar. São aulas muito dinâmicas, muito abertas para as pessoas, são mesmo um grupo, como se fosse um grupo de estudo. E uma coisa muito importante também das aulas é que não dá para ir sem ler todo o material antes. E é como se fosse um full-time job mesmo. Muito material para ler, muitos casos. Os professores sempre fazem o download de tudo, assim, de casos, de artigos que você tem que ler, páginas de livros, e assim, a preparação para antes da aula é muito importante. Acho que é isso. E outro ponto também que eu acho que foi importante para decidir sobre Amsterdã foi a reputação da universidade. É uma das melhores assim da Europa, tá 17º lugar no mundo também, 55, então assim, acho que foi outro motivo para poder escolher e saber que essa oportunidade abriria portas para mim em qualquer outro lugar, aqui na Europa e em outro lugar do mundo também. Obrigada, Marília, por essas considerações, esse panorama da sua experiência nos Países Baixos, muito interessante. Eu vou passar, já tem umas perguntas. Antes eu vou passar para a Carol, para ela também, Carol Bermudes, para ela também fazer essa apresentação, e depois a gente entra nas perguntas específicas que vocês estão mandando pelo chat. A Carol fez o LLM em International Business Law na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Carol. Obrigada, Nath. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Aqui na França, para mim, já está de tarde. E eu acho que as meninas, a Marília e a Carol, já trataram bastante sobre os documentos, então, sobre esse ponto, eu também só vou reforçar que eu acho que é muito importante dar uma prioridade especial para as cartas, porque na Europa, pelo menos, eles valorizam muito o que você coloca lá. Então, se você fizer uma carta muito genérica que você vai usar para todos os mestrados, isso normalmente não funciona. A ideia é que você realmente traga o motivo pelo qual você está escolhendo aquela faculdade, o que que você tem de diferencial que pode agregar ao curso, ou por que que você se interessou, mencionar os professores, mencionar as matérias, enfim. Então, acho que isso é um ponto muito importante na parte da documentação. E também com relação às provas de inglês, uma das minhas dicas é resolva isso primeiro, porque como as meninas falaram, as notas são muito diferentes, para uma faculdade pode ser uma coisa. No meu caso também, eu não me lembro agora qual, porque eu também apliquei para várias.
mas uma exigia não só a nota 100 no geral, mas você tinha que ter mais de 25 em cada matéria. Então, por exemplo, em cada parte da prova do TOEFL. Então, eu tive que fazer mais de uma vez, porque eu até consegui o 100, mas eu tinha conseguido uma menos, enfim. Então, é um processo um pouco longo, que exige um pouco de preparação, ainda que você fale inglês. O TOEFL, pelo menos, ele é um tipo de prova muito específica, que conta com tempo, é, enfim, você tem que estar preparado para fazer aquela prova, não é só saber falar inglês. E, bom, acho que da parte de documentação é isso, as meninas também falaram bastante. E eu queria só comentar uma coisa importante, que eu conheço a Marília, na verdade, porque eu, na doida, quando eu queria fazer o mestrado, um dos mestrados que eu queria fazer era o de Amsterdã, eu achei ela no LinkedIn, falei, bom, ela tá fazendo mestrado lá, vou mandar uma mensagem. E eu acho que esse é o tipo de postura que pessoas como vocês que estão aqui já têm e tem que manter, porque é isso que, enfim, vai gerar as oportunidades para vocês caso vocês realmente decidam se mudar para fora. Porque, agora trazendo um pouco do lado da adaptação cultural, pessoal, quando eu estava também nesse processo de aplicação, eu conversei muito com algumas das WITs também mais velhas daqui, enfim, que já fizeram mestrado há mais tempo. E uma delas falou pra mim uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Na hora eu não entendi, e hoje eu entendo. Você se mudar pra fora, independentemente se seja Europa ou Estados Unidos, não significa que você vai ter uma vida glamourosa, muito pelo contrário. Significa que você vai ter que se desafiar todos os dias a sair da sua zona de conforto nos mínimos detalhes, que você não consegue imaginar hoje, porque você tá na sua vida comum, vivendo tudo certinho, com o mesmo idioma, com o mesmo procedimento burocrático que você já conhece, que você acha que no Brasil é ruim, mas você pode ter certeza que aqui é muito pior. Então, eu acho que assim, é você realmente entender que você, já ter essa coragem, entender que você vai ser desafiado todos os dias é muito importante, e não só pensar no glamour do processo, porque isso também faz parte do processo de aplicação, na minha visão. O que mais que eu acho que eu posso trazer de adaptação cultural pessoal, que me ajudou muito é não tentar buscar o Brasil aqui fora, porque as coisas são muito diferentes, pode te atrapalhar no processo de entender mesmo a cultura e se adaptar aos estudos, como as meninas falaram. É muito puxado, você tem que ter muita leitura, é muito estudo, é muita coisa. Então, se você também já tá ali naquele conflito interno de querer ter o seu país de volta ou as suas pessoas, eu acho que isso só te complica mais a lidar realmente com o processo. E eu acho que de adaptação pessoal, o que eu traria de principal são esses pontos. Trazendo um pouco do porquê que eu escolhi fazer mestrado fora e por que Bruxelas. Sendo 100% sincera, eu sempre quis fazer mestrado fora, mas eu não tinha uma preferência, então eu apliquei tanto para Estados Unidos quanto para Europa. E o fator com certeza primordial foi o financeiro. Eu cheguei a passar numa faculdade nos Estados Unidos, consegui uma bolsa, mas ainda assim, os valores, como a Carol mesmo falou, são absurdos. Então, de fato, se você não tem uma condição financeira muito alta, fica complicado, ou você vai ter que fazer o financiamento, enfim, que a Carol pode explicar melhor depois. Então, Bélgica foi o país que me ofereceu a melhor das opções. Foi, de fato, o custo-benefício melhor pelas matérias, que era um pouco mais amplo, então não focava só em comércio, tratava mais de direito europeu, então também proporcionaria para mim mais oportunidade de trabalho quando eu terminasse o mestrado. E acho que esses foram os principais pontos. Eu não sei se eu já estendi demais aqui também, Nath. Me fala que eu corto, senão eu continuo. Não, pode continuar, tem Tá 10 ótimo. minutos. Tá ótimo. E outro ponto que eu vi vocês comentando também, a Marília falou, faz muita diferença, não só no valor, mas também no momento que você aplica, se você tem passaporte europeu ou americano, eu não sei, eu vou falar agora do europeu. Se você tem passaporte europeu ou não, porque se você é considerado europeu, você, vai pagar muito mais barato, dois, você pode aplicar até o último instante. Não aconselho fazer isso, mas assim, se você não tem, de fato, o quanto antes você começar esse processo é melhor. Eu vi aqui só essa pergunta sobre a Bélgica, sobre as bolsas. Como as meninas falaram, todas as faculdades têm uma bolsa específica. Então, você pode olhar lá no site. Eu também tentei aplicar, mas é muito concorrido, eu não consegui a bolsa na Bélgica. E eu nunca ouvi falar de uma bolsa do governo da Bélgica, mas eu tenho certeza que as coisas delas, né, evoluem bastante, então vale a pena ficar de olho. A gente depois vai compartilhar um documento com algumas ferramentas de busca para essas bolsas, enfim. E
Eu acho que esses são os principais pontos aqui que eu queria trazer de introdução. Excelente, obrigada, Carol. Nós já temos algumas perguntas aqui, tem umas específicas, mas vou começar com umas perguntas mais amplas. Tem duas aqui muito similares que eu acho que são muito importantes, que talvez não tenha sido algo que estava no radar de vocês, mas com certeza é para muitas das mulheres que querem experimentar um mestrado, uma experiência fora, que é como fazer quando você tem uma família, quando você tem filhos, né? Então, foi o caso de vocês foram com filhos e família, ou então vocês sabem de relatos, né? Vocês tiveram colegas, tem alguma facilidade, por exemplo, nas instituições que vocês experimentaram, que vocês podem compartilhar um pouco sobre isso. Eu posso começar? A gente manter a mesma ordem para responder, para ficar mais fácil? Pode ser sim, pô. Tá. Eu achei essas perguntas super interessantes. Eu, pessoalmente, não vim com filho, nem casada. Conheci o meu marido enquanto estava em Georgetown, completamente aleatório. É, mas eu sei de muitas pessoas que vieram com filhos e muitas faculdades tentam facilitar esse processo. Então, para Estados Unidos, o visto, por exemplo, ele é um visto facilitado para família, né? Para o núcleo familiar. Então, quem vai vir estudar vai ter um visto e os outros vão ter o visto de dependente ligado a esse visto principal. Então, isso já é um processo mais fácil. Georgetown, eu sei porque eu tive amigos próximos que tinham bebês pequenos, vieram assim. Tenho um argentino na minha turma que veio com 3 bebês, mulher grávida, e assim, Georgetown oferece daycare para os pequenininhos. Não é para. Se for um filho adolescente, por exemplo, aí você tem que pensar na escola, né? Geralmente você vai procurar uma escola pública na região onde você vai estar morando. E aí você tem que fazer uma pesquisa das escolas públicas antes de se mudar, porque você tem que morar perto da escola pública, né? Pelo menos nos Estados Unidos é assim que funciona. Mas para pequenininhos, para bebês, tem os daycares, e geralmente a faculdade tem algum tipo de programa para facilitar para os alunos. Então a galera fazia aula e aí acabava a aula e ia buscar o filho. Tipo, a gente brincava com as crianças no recreio, né? Era recreio deles, mas enfim. Então, assim, é possível. Eu acho que demanda um planejamento talvez um pouquinho mais longo. Eu começaria antes para entrar em contato com as faculdades também, perguntar. Eu acho que isso você não vai achar no site das faculdades. Eu acho que você vai precisar mandar um e-mail, falar: olha, eu tô nessa situação, a minha preocupação é essa, o que vocês têm de recurso para oferecer? É, mas diria que sim, é possível e vale super a pena. As crianças também têm uma experiência incrível. Eu vi o bebezinho desse meu amigo, por exemplo, próximo. Eu acho que ele tá na faixa dos 3 anos agora. E ele veio falando português, pais, né, brasileiros. Do nada ele troca para inglês, é muito engraçado, assim, ele já tá mais fluente do que todo mundo no grupo. Então, eu acho que é uma experiência legal para quem tem filho também. Bom, vou responder aqui do meu lado. Nos Países Baixos, eu já vi no site de imigração e tudo que é possível, assim como a Carol falou, ter esse visto, né, de núcleo familiar, que a pessoa consegue o visto para estudar e a família pode vir junto sob o visto daquela pessoa. Mas agora sobre facilities assim da universidade eu nunca ouvi falar. E até um ponto assim, né? Eu não sei, talvez seja uma das diferenças também das pessoas, né? Dos estudantes assim nos Estados Unidos e na Europa. Eu era a avó da sala, tá? Eu tinha 29 anos na época. Assim, o pessoal é muito novinho no mestrado aqui. Não sei se a Carol também teve essa experiência na Bélgica, mas assim, 20, 21 anos, não tinha ninguém na minha sala, assim, com filhos. Como eu te falei, eu era a segunda mais velha da sala. Então, assim, não posso falar sobre essa experiência, assim, na universidade, porque eu não vi ninguém com filhos, família, assim, que mudou de outro país para cá. Então, é isso. Mas eu acho que no site de imigração da Holanda, por exemplo, você vai encontrar mais informações sobre isso.
Eu vou no mesmo sentido da Marília, o pessoal realmente é muito novo, porque aqui, na verdade, o LLM, o Masters, é uma continuação, é tipo, você meio que tem que ter isso no seu currículo, então as pessoas começam muito novas mesmo. Tinha uma mãe na minha turma, mas ela era da Hungria, então para ela não fez muita diferença, assim, a mudança, porque ela já morava na Bélgica, então foi só realmente a adaptação pessoal dela como mãe, de estar cuidando da criança enquanto é, tinha os estudos. Mas tirando isso, eu também não tenho mais informações sobre o tema, mas acredito que pesquisando seja fácil de encontrar também. Obrigada. Realmente tem isso muito evidente, né? O perfil das pessoas que aplicam pro LLM, né, que é o mestrado nos Estados Unidos, é bem diferente das pessoas que aplicam para o Master, né, o Master europeu, né, considerando que, nesse segundo caso, são pessoas que acabaram de se formar, muitas vezes, né, então eu acho que a Carol também é um perfil muito mais maduro, pelo que eu vejo aqui das pessoas que vêm fazer a pós-graduação nos Estados Unidos, é um pessoal com mais anos de experiência, muita gente vem com família mesmo, mas obrigada pelo relato de vocês. Agora eu vou passar para um segundo bloco de perguntas, que é um pouco mais, acho que é a principal questão, né, das pessoas, como se preparar financeiramente para o mestrado. Acho que isso abriga a questão das bolsas, então se vocês quiserem compartilhar, se vocês tiveram algum tipo de bolsa, mas também vocês pensaram assim, às vezes tem muita gente que se programa com muito tempo de antecedência e faz um fundo, né, para ter algum recurso durante a estadia no exterior. Então, compartilhem conosco. Muitas vezes, acho que já aproveitando e incluindo aqui uma outra pergunta. Muita gente continua trabalhando. Acho que vocês podem falar um pouco sobre isso, porque muitas faculdades, na verdade, restringem, né? Porque exigem uma dedicação integral, mas tem gente que, às vezes, por exemplo, tem o apoio do trabalho, da instituição que trabalha, para poder retornar, né? E continuar com o vínculo. Se vocês puderem compartilhar um pouco conosco. Começando pela Carol. Sim. Vamos lá. É... Ai, gente, foi perrengue, vou falar assim, como a Carol também tinha dito, a gente tem que ser realista, é uma experiência, não é uma experiência super ultra confortável, como a gente se sente quando tá no Brasil, que você tem todo mundo, uma rede de apoio, né? Não é assim, é um pouco perrengue, mas vale super a pena, ainda estou aqui, né? Fiz uma mudança permanente para os Estados Unidos, então assim, dá tudo certo. Vou começar com uma mensagem otimista, dá tudo certo. É, Eu não tinha nenhuma reserva, vou ser super sincera, não porque eu não seja responsável financeiramente, mas eu estava pagando a GV ainda. A minha faculdade foi uma faculdade privada, então não tinha nenhuma, nada de reserva. O que eu fiz? Eu precisava de uma bolsa, isso era determinante, se eu ia conseguir fazer o LLM ou não. Não tinha a menor condição de fazer sem bolsa. E eu queria Estados Unidos, que, como as meninas disseram, é significativamente mais caro do que Europa. Aí eu apliquei em Georgetown, nas faculdades que eu mencionei, vi quais bolsas eu consegui. Você pode tentar negociar entre as faculdades, falar, ó, fulaninho, vamos supor que você quer mais NYU. Você vai falar, NYU, Georgetown me deu uma bolsa de US$ 40.000. Você não consegue aumentar a sua bolsa? Existe esse processo, não precisa ter vergonha de fazer isso, todo mundo faz isso. No final, eu decidi por Georgetown. Até pelo custo de vida da cidade também. Então, DC é caro, mas é mais barato do que Nova York. E aí, eu passei para a segunda etapa, que é todo um processo de estruturação. Você fica até o final sem saber se vai dar certo ou não, mas dá certo. Aí eu passei para a segunda etapa. A segunda etapa foi: bom, eu vou pegar empréstimo. E aí tem dois empréstimos específicos que eu acho que também se aplicam para a Europa, o Empower e a Prodigy. Eu tive empréstimo da Prodigy. O que eles fazem? Eles analisam tudo, propriedade da sua família, quem poderia te ajudar, se você consegue um cosigner ou não, qual é o seu salário, se você tem alguma proposta de emprego depois que você terminar o curso. Enfim, são vários documentos e perguntas que eles pedem ali no sistema deles. E aí eu consegui um empréstimo que já estava quase fechando os meus custos. E você começa a pagar o empréstimo depois da formatura. Então, por exemplo, eu me formei em maio, o empréstimo começava a ser pago em
novembro, então tinha um período. E é um valor baixo, porque você pode pagar, assim, em 20 anos. A ideia é que você pague antes, mas eles te deixam com uma parcela pequena, porque talvez você tenha dificuldade no começo para se acertar em termos de emprego e tudo mais. Então, consegui um empréstimo, e aí eu cheguei para a etapa final, faltava um pouco ali de, assim, ajuda financeira. Eu acabei pegando um apoio institucional do escritório que eu trabalhava na época, eu trabalhava no Pinheiro Neto. Eu não tinha, assim, eu não estava claro o que que ia acontecer na minha vida. Gostava de trabalhar lá, mas não sabia se queria ficar no Brasil. Peguei esse apoio, então, assim, o que eu digo, para aquelas que tiverem essa possibilidade. Pode valer a pena, é um dinheiro que te ajuda, mas você tem que ter a consciência que se você não for voltar, você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, assim, mantenha isso em mente. Eu tive que devolver esse dinheiro assim que eu me demiti do escritório. Então, eles deixaram eu pagar em algumas parcelas, mas assim, também é um burden que você precisa computar ali, né, na sua escolha. É, e aí, eu vi que também, assim, entrando um pouco, né, no quem continua trabalhando. Eu tive colegas que continuaram trabalhando, ao invés delas pegarem, por exemplo, o apoio institucional do escritório, elas continuavam trabalhando remoto e ganhando salário. E isso era o que fazia elas pagarem o custo de vida enquanto estavam aqui. É factível, assim, dá para fazer? Dá. Novamente, você vai ter que estudar muito. Então, assim, isso significa que você vai ter menos tempo disponível para socializar, por exemplo, né? E aí são escolhas. Mas eu tive amigas que fizeram isso e também deu certo. No meu caso, quando eu cheguei, eu ainda estava preocupada com o dinheiro. Falei, não, eu preciso garantir um respiro também, né? Quero, sei lá, comprar um sorvete. Tipo, não dá para ficar dependendo do dinheiro cair, né? E aí eu peguei as faculdades, pelo menos aqui nos Estados Unidos, muitas delas têm vagas de trabalho para estudantes. Então, no meu caso, o meu trabalho era basicamente, eu ficava no escritório para os alunos estrangeiros. Tipo assim, eles tinham algumas perguntas, eu encaminhava para as pessoas certas e eu fiz muita pesquisa também com o professor e pesquisa também remunerada. E eu lembro que eu conseguia tirar mais ou menos por mês uns US$ 600, que ajuda bastante. É um dinheiro que fica ali para você cobrir, né, as despesas. Então, para mim, essa foi a experiência. Mas não sei se é a mesma coisa na Europa, Marília, Carol. No meu caso também, como a Carol mencionou anteriormente, né, para quem tem passaporte europeu, a tuition fee é muito baixa, assim, o custo-benefício é ótimo, mas eu não tinha, então também tive que pagar a tuition fee. Eu lembro que na época eu tentei a bolsa, mas são pouquíssimas bolsas, eu acho, que tem na Universidade de Amsterdã, acho que é uma para a faculdade de Direito inteira, ou duas, um negócio assim. E tem também a da instituição educacional aqui do Londres, Nuffic Neso. Eu coloquei o link depois que será compartilhado aí com vocês. Então, eu não consegui a bolsa e eu tinha um fundo, um dinheiro guardado que me ajudou a pagar a tuition da universidade, mas ainda, né, além disso, tem custo de vida por pelo menos aí 12 meses, que também aqui em Amsterdã não é assim, entre as outras opções que eu tinha em mente, né, Londres e Genebra é mais barato, mas também não é muito fácil, né? Principalmente questão de moradia. O aluguel aqui é muito caro mesmo. O restante não, mas tem um outro participante aqui, gente. Mas o restante é tranquilo. Enfim, eu tinha esse fundo e tive um apoio familiar para me ajudar aí nesses meses. Uma das coisas que me atraiu aqui em Amsterdã era o fato de que podia trabalhar 20 horas. Mas aí, aqui de novo, sobre a realidade das coisas. É muito difícil achar um estágio, um trabalho para 20 horas. Na área, né, para continuar trabalhando na área. Eu lembro que na época eu tinha feito até uma entrevista passada para fazer um estágio numa multinacional, na área de comércio, mas assim, eles queriam full time, e assim, isso é impossível, né, com o mestrado. A gente tem aulas, né, de dia à tarde, assim, é bem bagunçado, assim, o schedule, e também, como eu tinha comentado antes, é muito material para ler, e assim, já que o meu objetivo é aqui estudar, queria fazer bem feito, então o foco era estudar.
Mas aí eu não tive esse apoio familiar para me ajudar com as contas do mês. E depois de um tempo também, porque assim é difícil, né? Eu, como não conseguia assim um trabalho na área, eu também trabalhei fora do trabalho de estudante, como recepcionista no restaurante argentino, que me ajudou também com as contas assim no mês. Tipo, eu tirava mais ou menos 500 euros assim por mês, então ajudou um pouco. E eu acho que é isso, sim. Então, perdão. Do meu lado aqui, eu ia só comentar, porque foi uma das bolsas que eu tentei aplicar, que eu monitorei durante meu processo de aplicação, e quando chegou a minha vez de aplicar, acabou para os brasileiros. Foi a Orange Tulip, para a Holanda. Essa bolsa era excelente, eles tinham pelo menos umas 5 vagas para Maastricht também, que é um outro curso muito bom para comércio internacional. Mas enfim, quando eu fui aplicar não tinha, então só monitorem, porque às vezes pode voltar, quem sabe. E sobre questão de trabalho, e do pagamento da tuition fee, no final, como eu comentei, Bruxelas era um custo mais acessível, foi em torno de 6 mil euros para todo o curso, então isso é consideravelmente baixo em comparação aos demais cursos, então os meus pais também puderam me ajudar a pagar o curso, e eu fui trabalhando. Eu trabalhava para uma consultoria em Brasília, de comércio internacional, e eles me apoiaram a fazer o mestrado, então eu passei uma parte do meu mestrado trabalhando remoto, e no meio tempo eu tive sorte, consegui uma vaga para trabalhar como traineeship, aí sim eram as 20 horas, Marília, num escritório de advocacia em Bruxelas, e aí eu fiquei até o final do meu mestrado trabalhando lá. Então, assim, realmente é muito boa, exatamente. Então, assim, realmente é complexo, você vai ter que abrir mão de muita coisa se você quiser trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas pra mim era necessário porque eu sabia que meus pais também não iam poder me sustentar durante todo o curso enquanto eu estivesse lá. Então, foi um sacrifício, mas também foi bom. Fiz networking e me ajudou com certeza a conseguir um trabalho depois. Obrigada, Carol. Ah, desculpa, Nath, posso só E fazer aqui, um então, nós comentário? temos uma. Claro, claro. Porque hoje eu tenho passaporte europeu, eu consegui, detalhes à parte, mas enfim, eu consegui depois que eu terminei meu mestrado, e esse trabalho que eu fiz na escola de advocacia, eu fiz como brasileira. Então, fique atento à legislação do país que você tá, porque na Bélgica, se você trabalha até tantas horas, e por isso até que eu pedi o part-time, você pode trabalhar, porque é o trabalho de estudante. Então, não é porque você não tem passaporte que você não pode trabalhar enquanto você tá fazendo mestrado. Só dei uma olhada nisso. Ótimo, Acho Carol. que tem E um pouco para agora, acrescentar também em relação a isso, né? Que eu acho que também quem tem o passaporte europeu, né, pode escolher pelo part-time, mestrado part-time. E aí fica mais fácil trabalhar, porque você já tem o direito de trabalhar na Europa, então assim, você pode procurar um trabalho mais full-time, assim, e escolher o mestrado part-time. No meu caso, né, como eu também não tinha o passaporte europeu, eu não podia optar pelo mestrado part-time, tinha que ser full-time, tipo, era obrigatório. Então, só para também deixar isso claro ou, né, acrescentar. ótimo, ótima dica. Agora, um último bloco, que é um pouco mais sobre o processo de aplicação. A Laura pergunta como vocês construíram a sua carta de motivação. Vocês acham que tem algo que diferenciou a carta de motivação de vocês? E vocês tiveram. A Sofia menciona a bolsa da Fundação Estudar, mas de repente, se vocês têm alguma outra bolsa de uma instituição brasileira. Eu vou pedir para vocês serem breves, vamos tentar manter até 7h50, porque depois eu quero abrir o microfone para quem quiser falar um pouco sobre si e quiser interagir com as nossas palestrantes. Beleza. Bom, carta de motivação, eu tentei, como a Carol comentou no começo, eu tentei fazer minimamente individualizada para cada faculdade, então é claro que a minha apresentação geral é a mesma sempre, né? O que eu fiz na minha vida, quais foram as experiências que para mim definiram o percurso de carreira e porque eu queria um mestrado, e isso não mudava. Mas entre as cartas eu tentava incluir, por exemplo, que matérias, que clínicas, que experiências aquela faculdade oferecia, que se conectavam com a minha experiência prévia e como eu achava que isso ia me fazer chegar
num topo de carreira. Então, isso foi a parte de personalização que realmente demandou olhar cada uma das faculdades. Sobre Fundação Estudar, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que eu tive uma experiência interessante. Eu cheguei nas semifinais da Fundação Estudar, e eles te dão, quando você chega nessa etapa mais final, eles te dão um feedback personalizado. E aí, no meu feedback, por exemplo, a dica que eu deixo para vocês, porque eu não tinha a menor ideia que isso era necessário no processo seletivo, então fica a dica, era tentar demonstrar quase em números o impacto do seu trabalho e como isso comprova que você é líder. Então, eu acho que na minha explicação, nos painéis que eu participei, ficou um pouco num abstrato, né? E principalmente para quem está no direito, Fundação Estudar, tem gente de engenharia, tem gente de tudo, né? Não é só advogado. Então, para quem é do direito, às vezes a gente tem dificuldade de transformar, né, o nosso impacto em números. Tentem fazer isso, esse exercício, antes de participar dos painéis, porque é isso, eles buscam muito um perfil assim, eu diria, arrojado, de resultados, como é que você impacta as pessoas ao seu redor. Então, mantenham isso em mente quando vocês estiverem aplicando. Eu não tenho, assim, muito o que acrescentar do que a Carol falou, que eu acho que é isso, é uma carta personalizada, que também traga um destaque para as experiências que eu tive que se relacionam com o que a universidade está oferecendo e como as matérias que eles oferecem vão me ajudar a destacar ainda mais naquela área. Então, acho que foi isso que eu fiz, bem personalizado mesmo e usando as experiências que eu tive com o que a universidade está oferecendo. Como eu tinha destacado no começo também, a Carol e a Marília já falaram, é realmente ser personalizado, mas uma coisa que me disseram e que muito válido quando você está escrevendo a carta é não tente reproduzir o seu currículo, não é isso que se pede numa carta de recomendação, de motivação, perdão. É você realmente, como os meus falaram, é você combinar, é uma coisa muito mais pessoal, de motivação mesmo, tipo, por que que você quer e o que que você teve de experiência, não o estágio no escritório de advocacia tal, mas a atividade que você realizou dentro desse estágio, o que que isso tem a ver com o que você vai cursar na faculdade, por que que faz sentido você trazer isso ali nessa carta, por que que vai chamar, eu acho que é isso também. Por que que você vai se destacar? Pensa quantas pessoas vão estar aplicando para esse mestrado. O que que você tem de diferencial ali que vai chamar a atenção deles? A forma como você escreve, algum tipo de experiência cultural que você teve, algum impacto, como a cara falou, algum impacto que você teve na sua comunidade, ou alguma coisa nesse sentido. É ali que você vai mostrar isso, não é você transcrever o seu currículo e tentar encaixar com as matérias. Eu acho que isso é crucial também. Bacana. Acho que foram dicas ótimas. E agora nós temos 10 minutos para quem quiser abrir o microfone, ligar a câmera, se quiser, se apresentar, fazer perguntas, para a gente conhecer um pouco mais vocês. Se quiserem levantar a mãozinha e eu chamo, ou mandar aqui no chat, fiquem à vontade. Não sei se alguém vai se animar. Oi, pessoal. Eu tô pelo celular aqui, eu não achei a mãozinha. Mas queria agradecer pela sessão, uma amiga minha que recomendou, então, muito obrigada. Acho que só para compartilhar um pouquinho da experiência, eu apliquei esse ano, né, para entrar em setembro agora. E eu fui aprovada, mas sem bolsa, num mestrado na Europa. Então, eu tô, assim, numa fase de buscar, assim, o que faltou, sabe? Porque também, para mim, considerando as questões financeiras, assim, fica bem inviável. Mas acho que, enfim, acho que foi bom essa troca e também de entender para mais lugares. Eu acabei prestando só para uma universidade, então eu tentei focar bastante, mas acho que também uma dica que eu recebi também de outras pessoas conversando é realmente talvez aplicar para mais. Talvez não precise ser 10, 15, mas talvez umas 5. Então, acho que se eu puder deixar aí para as outras meninas que estão aqui,
Acho que talvez ter esse pool, assim, porque também um feedback que eu recebi é que os mestrados, principalmente na Europa, né, que eu estava vendo, eles são muito interdisciplinares e você consegue encaixar um pouco, talvez, a sua parte mais específica, que você tem mais interesse, em mestrados que sejam um pouco mais amplos. Então, talvez isso aumente o leque de opções e, consequentemente, aumenta as suas chances de conseguir. Mas, então, acho que queria deixar essa mensagem de alguém que foi em um só, mas talvez agora esse ano tentar em vários. Obrigada, Laura, por compartilhar a sua experiência. Não sei se você chegou a comentar para qual país você aplicou nesse. Foi o Erasmus, então o primeiro ano era em Haia, na Holanda, e o segundo era em Barcelona, na Espanha. É um Erasmus que tem 4 tracks, então você pode escolher. Então é um ano em cada país. Se eu não me engano, também tem York, Reino Unido, Viena e Holanda e Espanha. Muito bacana. Alguém mais quer participar, quer compartilhar? Enfim, é livre, como vocês quiserem. Bom dia. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu queria, não sei, talvez pegar um pouco de inspiração de vocês, porque eu tenho muito interesse na área dos direitos humanos e também na área do direito comercial e empresarial. E são áreas muito distintas. Então, às vezes eu fico assim meio em dúvida de que rumo tomar, se eu faço 2 mestrados diferentes que possam abrir mais leques em ambas as áreas ou se eu faço um mestrado mais generalizado. Não sei se você tem alguma inspiração para mim. Carol, quer falar? Pode falar primeiro. Ah, tá bom. Eu não lembro se a Beatriz falou Países Baixos. Acho melhor que você começar, Carol. Não, eu ia comentar que não me lembro agora qual exatamente a faculdade, mas por isso que eu acho que é importante fazer a pesquisa de qualquer forma para as faculdades que você tem interesse, nos lugares, enfim, porque tem muitas que são, assim, você tem o track geral do tipo direito internacional e depois você pode especializar no último bloco de matérias para qual área você quer. Então, por exemplo, você pode escolher mais comércio internacional, ou mais empresarial, ou mais direitos humanos. Então, eu acho que foi Maastricht, pelo que eu tô me lembrando aqui, que tem esse mais geral, Globalization, International, não me lembro. E aí depois você podia especificar pra trade. Então dá uma olhadinha, porque às vezes você não precisa fazer 2, você pode fazer um e depois especializar. Eu ia falar exatamente isso. Também isso se aplica para Estados Unidos também. É bem livre a montagem de currículo. Geralmente, se você quer um certificado específico, por exemplo, eu queria certificado de OMC, aí você tem algumas matérias que você precisa cumprir obrigatoriamente. Mas a maioria dos programas, eles têm poucas matérias que são obrigatórias e você tem liberdade de adicionar outros tipos de matéria. Eu não faria, assim, a não ser que você queira muito ficar estudando muito e gastar muito dinheiro. Mas eu não faria 2 mestrados só porque você tem interesse em 2 áreas diferentes. Eu tentaria conciliar em um programa. Eu acho que eu posso acrescentar aqui da minha experiência na Universidade de Amsterdã, é que assim, o meu LLM, por exemplo, ele era focado, né, era Direito Internacional Europeu, com foco em em comércio internacional e investimentos, Direito do Comércio Internacional e Investimentos. E assim, tem aquela lista de matérias obrigatórias, né, do curso, e tem algumas extras que você pode fazer que não vão acrescentar no seu currículo, mas você pode ter curiosidade de conhecer e de estudar e participar. Eu fiz uma na época que era Markets Beyond State, que tinha um pouco essa mistura, né, de legislação de sustentabilidade, direitos humanos e como tem essa conexão com o comércio, com o direito econômico. Então, por exemplo, não é uma matéria que era obrigatória, mas eu falei, que legal, interessante, vou lá fazer. Então, deu um pouco uma visão, né, um pouco mais de outras matérias, né, aplicado ao comércio. Então, acho que valeu a pena. Excelente. Eu entendo também assim que hoje em dia muitas das instituições têm esses currículos interdisciplinares, né? Então hoje o mercado também exige que os profissionais, os acadêmicos consigam articular 2 áreas, né? Como você está falando, direitos humanos e direito comercial,
meio ambiente. Então, acho que muitas instituições vão te proporcionar um currículo mais diversificado. Alguém mais gostaria de abrir o microfone? Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida das meninas que estão na Europa, porque eu fui aprovada em 3 mestrados esse ano na Europa, e aí eu estou tentando financiar, estou tentando financiamento coletivo, estou tentando de tudo e também nas bolsas internas aqui do Brasil. E eu pretendo muito ficar também, e eu queria entender como que foi o depois do mestrado para achar empregos efetivos, além do estágio, além das 20 horas. Como foi a experiência de vocês? Quer começar, Marília? Sim, pode ser. Bom, como eu falei aqui, eu não tinha passaporte europeu e consegui recentemente, né, depois de morar aqui 5 anos. Aqui na Holanda, especificamente, depois que você termina o mestrado, você tem direito a um visto para procurar trabalho. Chama ZUCJAR, tipo Search Visa. E durante esse ano, você pode fazer o que aparecer. Não precisa ser conectado na sua área, assim. Você pode trabalhar como consultor independente, você pode trabalhar num restaurante, o que for. Você tem essa janela para procurar um trabalho e para ter, se você não tiver passaporte europeu, para alguém te patrocinar o seu visto. Eu, assim, até agradecer essa rede maravilhosa de mulheres, porque em razão da rede, eu consegui trabalhar com, acho que algumas de vocês conhecem, com a Emily Rees, que era baseada em Bruxelas na época. E assim, gente, eu comecei a trabalhar no meio do Covid, né? Era 2020 e não precisava estar no mesmo lugar para trabalhar. Então, eu iniciei a minha carreira trabalhando com ela como consultora. Mas eu sei que, por exemplo, o visto que a gente consegue após estudar, ele é válido só para trabalhar aqui na Holanda. Não tem como você, com esse visto, trabalhar na Bélgica, na França, na Alemanha, só na Holanda. E aí você tem esse período, né, para procurar trabalho. A maioria das pessoas consegue. O mercado de trabalho aqui é muito bom, assim, eu acho, principalmente para o direito. E depois com você, a empresa tem que patrocinar o seu visto, né, para o ano seguinte. Não sei se respondi a pergunta, mas se tiver mais dúvidas aqui, estou à disposição. Respondeu sim. Obrigada, Marília. Mariana, primeiro, parabéns pelas aprovações. Espero que dê tudo certo, que você consiga o financiamento que Obrigada. você precisa. Ao contrário da Marília, para mim, enquanto eu tinha o passaporte europeu e estava aplicando para as vagas, e Bruxelas é um hub incrível, você consegue achar todas as vagas possíveis em associação, em escritório, em tudo, tem muita opção, mas o mercado é muito seletivo. Primeiro, porque ainda que eu tivesse passaporte europeu, eu era considerada estrangeira, e porque eles têm aí o bubble é real. Se você não tiver passado pela Comissão Europeia, pelo Parlamento, alguma coisa assim, é muito difícil você ser considerada. E se você não tiver feito também os cursos no College of Europe, todas essas coisas que são bem, tipo, tradicionais, eu notei, sim, uma certa discriminação, vamos dizer, tipo, eu tive dificuldade em encontrar um trabalho na nossa área. Então, eu consegui um trabalho logo depois numa empresa para trabalhar com direito normal. Eu era legal assistant de uma empresa. Fiquei por um tempo, até que depois eu acabei me saindo de Bruxelas, me mudando para a França. E nesse meio tempo eu consegui um outro trabalho. Hoje eu trabalho com comércio. Mas enfim, eu acho que é isso, é manter os contatos. A rede é sim um excelente canal para isso. E não desista, você vai conseguir com certeza. Obrigada, gente. De verdade, é muito bom ouvir a experiência de quem já foi. Obrigada. Carol, não sei se você quer compartilhar. Bom, para mim foi Estados Unidos, mas acho que é super competitivo também, mas dá certo no final. Eu acho que a questão de networking se aplica para qualquer lugar que você for, porque é isso, a gente é estrangeiro, claro, estrangeiros super qualificados, mas eu acho que o mundo de hoje ele tá ainda mais desafiador para estrangeiro. Então, todo networking que você puder fazer enquanto você estiver nessa fase, assim, buscando emprego, é válido. Você não sabe de onde que vai vir a oportunidade. Às vezes,
está num evento, conversou ali, a pessoa te achou simpática e resolveu indicar para outra pessoa, entendeu? Então, networking muito importante, acione todos os canais, adiciona no LinkedIn, manda mensagem, pede uma conversa rápida, um café, faz muita diferença. Tá bom, obrigada, Carol. Obrigada, Mariana, pela participação. Então, a gente pode encerrar aqui pontualmente. Acho que uma das principais conclusões que a gente tem dessa nossa sessão. Obrigada, primeiramente, obrigada às palestrantes por compartilhar suas experiências riquíssimas, muito interessante. E realmente a gente fica aqui como conclusão o poder das redes, né? Então, aproveitem suas redes, as veteranas das suas instituições, as amigas que já foram, e associações como a WIT, né? Como várias das meninas das palestrantes compartilharam aqui, em algum momento a WIT, que é muito especializada em uma rede de uma qualidade única, foi importante em algum momento. Para quem se qualifica, né? Para as meninas com até 2 anos de formadas, nós temos a WIT Starters, que acho que a Carol Bermudes, a Carol Bermudes foi uma das líderes, né? Da WIT Starters, a Carol Sayeg, não sei, acho que já era sênior. Ela é muito, muito bacana para você ter WITs que estão na mesma situação e compartilhar experiências. E nós temos muitas sessões como esta, que para vocês poderem ter acesso a uma informação muito qualificada. E também nós vamos em breve lançar um projeto de mentoria, que eu acho que vai ser super bacana, que envolve também a formação, né? Quem tem interesse nos mestrados internacionais. Então, eu agradeço às palestrantes e a todas as participantes dessa sessão. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, um bom dia.